Vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos bíblicos. Vamos estar estudando hoje Hebreus capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 até o 6, que nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós queremos falar no estudo de hoje a partir da palavra de Deus e da nossa experiência, porque nós temos aprendido que nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Então é importante que a palavra de Deus venha se cumprir na nossa vida, para que a gente possa dar um testemunho de força, um testemunho de verdade, poder afirmar que esta palavra já se cumpriu na nossa vida, já tem se cumprido em nós. Quando nós podemos dizer isto, a nossa palavra ganha vida. Nós realmente podemos transmitir a vida que nós temos experimentado. É um testemunho. Nós vemos aqui a importância que nós já lemos aqui em Hebreus 11 a respeito do testemunho. O testemunho de Deus e do nosso testemunho. Então, quando Deus dá o testemunho sobre alguém, Ele está confirmando a obra daquela pessoa, Ele está confirmando a fé, Ele está confirmando os dons do Espírito Santo. Deus, quando dá um testemunho sobre alguém, Deus está confirmando que Ele escolheu aquela pessoa, porque aquela pessoa lhe obedece, porque aquela pessoa lhe é agradável. E a grande missão que nós estamos aqui encontrando na palavra de Deus, que Deus nos deu, a nossa grande busca é agradar a Deus. O que nós precisamos colocar como alvo na nossa vida é, acima de tudo, agradar a Deus. Nós pertencemos a Deus, Deus é o dono da vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Quem dá o veredito final sobre a nossa vida, de aprovação ou de condenação, é Deus. Então a nossa vida tem que ser antes agradar a Deus do que agradar os homens. Antes servir a Deus e ser agradável a Deus do que ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E se você não agrada a Deus, você irá perder a sua alma, porque Deus irá recompensar aqueles que lhe agradam. Deus escolhe quem for da sua vontade, quem tem a sua palavra, quem recebe, ouve a sua palavra, tem os seus mandamentos e os guarda, e os pratica essa palavra. Esse edifica a sua casa sobre a rocha eterna, não vai cair. Mas aquele que ouve e não pratica, não ama a Deus e edifica sua casa sobre areia, sem fundamento. Virá
a corrente, a chuva, os ventos baterão contra esta casa vai desmoronar-se, vai cair, será grande a queda, a perdição. Isso significa que nós precisamos ter uma vida fundamentada na rocha, na palavra de Deus, ouvindo e praticando esta palavra, para que você possa amar a Deus e ser amado por Deus e Deus te escolher. A grande missão que nós recebemos aqui é de agradar a Deus. Nós podemos ver isso no texto que nós lemos, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando Deus deu a palavra de vida, o homem e a mulher precisavam ter recebido essa palavra com fé. Deus dá a vida, se você comer do fruto da árvore da vida, você viverá eternamente. Então Deus deu uma palavra, Deus deu um mandamento e precisava de fé. O versículo 2 diz assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, um testemunho confirmativo, um testemunho que vem de Deus, de que realmente esta vida que tem fé, que ouviu a palavra de Deus com fé, obedeceu, praticou, este recebe o testemunho de Deus. A fé é o firme fundamento, nós acabamos de ler, das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem, e a salvação é pela fé. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. O início é a fé, o passo inicial, a porta é a fé, e depois vem a graça de Deus, que é salvadora. Deus é quem nos salva. Então esse testemunho é a graça. Sem fé, mas inicialmente nós estamos lendo que a fé é o firme fundamento. Então é através da fé, no versículo 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então o testemunho da graça de Deus, da salvação de Deus, vem a partir da fé. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé na palavra de Deus e praticá-la. Veja bem, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, para nós permanecermos em Deus, esperarmos em Deus, descansarmos em Deus, nós precisamos de fé. Deus dá uma palavra e tudo se cria, tudo acontece, vem um milagre, vem a bênção. Então, você precisa realmente viver nessa palavra de fé. E essa palavra de fé, que é uma prova de coisas que se não veem, ela precisa se tornar realidade na sua vida. Você realmente precisa viver pela fé. São os justos que vivem pela fé. Nós temos que andar em justiça, em retidão e fé. O justo que pratica a justiça, o que busca obedecer à palavra de Deus, que tem compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas, guardando a sua palavra sobre todas as coisas, sempre traduzindo amor por obediência, amor por glorificar a Deus, praticando a sua palavra. Esse é o que ama a Deus, aí é que está o amor. É quando você glorifica a Deus, honra a Deus, obedece a Deus. Você ama a Deus nesse momento. Então nós precisamos amar a palavra de Deus, amar os mandamentos de Deus e praticá-lo, porque aí as coisas virão, as coisas se tornarão reais, as coisas sobrenaturais, o invisível irá se manifestar pelo poder da fé em Deus, trazendo à existência as coisas sobrenaturais. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, o primeiro passo de Abel foi fé em Deus ao preparar a sua oferta. Havia fé, havia conhecimento da vontade de Deus, havia desejo de glorificar a Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus da forma certa, justiça, retidão, andar de maneira correta, ser como todos os homens de Deus, da palavra de Deus. Você não pode ser negligente a isso, ser justo, temente a Deus, buscar fazer o bem, amar ao próximo. Você precisa glorificar a Deus, você precisa obedecer a Deus, você
precisa andar na palavra de Deus. Então Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim pela fé. A fé é na palavra, a fé é no que Deus estava ensinando, a fé é a fé na vontade de Deus, fé nas coisas de Deus, fé nas coisas que se não veem, nas coisas invisíveis, nas coisas do Espírito Santo. Fé é ser batizado com o Espírito Santo. Fé é buscar a Deus e receber o batismo com o Espírito Santo, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Muitos hoje desprezam esta palavra da justiça, mas nós precisamos alcançar este testemunho de Abel, testemunho de que somos justos. Justo é o que teme a palavra de Deus, justo é o que procura agradar a Deus, obedecer a Deus em todo o tempo. Justo é o que procura glorificar a Deus. Nós temos que andar em santidade, em justiça, em verdade, em amor, em retidão. Nós precisamos ter isto como prática de vida. Nós precisamos obedecer a Deus. A nossa fé tem que ser uma fé prática, uma fé que realmente se realiza, uma fé que se complementa nas obras que Deus já tem preparado para nós, para que nós andássemos nelas. Então Abel recebeu o testemunho de Deus de que era justo, de que fez da forma certa. Nós precisamos aprender a justiça, praticar a justiça, a termos a consciência tranquila diante de Deus que estamos fazendo da forma certa. Se eu vou pregar a verdade, porque eu temo a Deus, porque Deus fala através de mim, o Espírito Santo fala através de mim, e vai ser pregada a palavra de justiça, palavra de verdade, palavra de Deus para a glória de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus e achar que o certo vem até pelo errado. O certo vem pela justiça, a glória de Deus vem pela verdade. Abel recebeu o testemunho de Deus. Temos que andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Abel realizou o culto, o primeiro culto agradável a Deus. Deus respondeu com fogo, com o Espírito Santo. Recebeu o testemunho de Deus. Foi notório que Deus recebeu, Deus se agradou de Abel pela fé, porque ele agiu com fé, com obediência, com coerência. Ele buscou entender a vontade de Deus e praticá-la com determinação, com zelo na obra de Deus, com zelo na palavra, com zelo na obediência. Ele procurou ser honesto, sincero e correto. Por isso alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons do Espírito Santo, dons da revelação, dons de sabedoria, o culto realizado com dons para a glória de Deus, o dom do Espírito, o culto realizado no Espírito. Abel realizou o culto para a glória de Deus, o culto espiritual. Por isso aqui está escrito no versículo 4 de Hebreus 11, dando Deus testemunho dos seus dons. Então, antes de realizar o culto, antes de realizar o discipulado, antes de realizar o evangelismo, Abel foi orar buscando os dons espirituais e Abel recebeu. Queremos sim dizer que Abel foi batizado com o Espírito Santo, recebeu dons, aqui está dizendo na palavra de Deus. Ele realmente realizou um culto na direção do Espírito que agradou a Deus, foi de obediência, foi correto, foi na direção que Deus estava esperando, determinando, da vontade de Deus. Abel agradou a Deus. Essa tem que ser a nossa missão, nosso objetivo maior. Tudo que vamos fazer para Deus, para agradar a Deus, para a glória de Deus. Tudo é para Deus, em primeiro lugar. Vamos glorificar a Deus, vamos honrar a Deus, vamos obedecer a Deus, vamos saber o que agrada a Deus, o que não agrada. E aí nós vamos fazer. Queremos saber, eu quero
quero fazer o melhor, então eu vou buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela. Espírito Santo, fala comigo nessa hora. Eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero glorificar a Deus. Eu quero falar só a verdade. Busca os dons espirituais. Abel buscou os dons antes do culto. Antes de oferecer alguma coisa a Deus, ele deixou ali, se preparou. Caim foi despreparado. Caim foi de qualquer maneira. Caim foi na carne, Abel foi no espírito, com os dons espirituais. E aquele culto foi para a glória de Deus. Deus recebeu. Imagine o fogo descendo, a glória de Deus, a presença de Deus, deixando claro que Deus se agradou do culto, que Deus se agradou dos dons no culto, que Deus se agradou da revelação no culto, que Deus se agradou do milagre no culto, da bênção, da obediência à palavra. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então, pelo sangue de Abel, pelo clamor, pela oração, pelo culto, pelo louvor, Deus continua aqui em Hebreus 11, falando conosco através do culto do Espírito Santo, culto revelado pelo Espírito Santo, culto com dons. Deus deu testemunho dos seus dons, para a glória de Deus. Versículo, então, de número 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, Hebreus 11 já falou de Abel, agora está falando de Enoque, e depois vai falar de vários outros servos e servas de Deus que agradaram a Deus pela fé. Então, Enoque, pela fé, pela obediência à palavra, Enoque andou pela fé. Enoque buscou saber a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, saber o que agradava a Deus, o que desagradava, e procurou agradar a Deus, obedecendo, praticando, vivendo a palavra de Deus, de tal forma que Deus o trasladou para ele não ver a morte. Ele foi abençoado, ser trasladado para não passar pelas aflições da morte, pelo momento da morte, pelo que antecede a morte. Então Deus o trasladou, porque alcançou testemunho. Para nós, um testemunho de Deus, está aqui na palavra de Deus, está claro: este homem me agradou, porque ele procurou andar pela fé. A fé é quando você recebe a palavra de Deus, você não está vendo as coisas, mas você já crê naquilo que se não vê. Então a fé nos leva a obedecer a palavra de Deus, mesmo que o diabo ofereça o pão, o mundo, as riquezas, a glória, as nações. Você ouve a palavra de Deus e diz: eu prefiro a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Enoque deu esse testemunho de viver a palavra de Deus, de praticar, de querer com todo o seu coração agradar a Deus, obedecendo a Deus, vivendo pela fé, na promessa de Deus, na palavra de Deus, e não pelo que seus olhos viam, pelo que o mundo lhe oferecia. Então ele recebeu o testemunho de Deus de que agradar a Deus. Qual o objetivo final? Onde vem a vitória? Onde vem a salvação? A fé é o caminho, a graça nos dá a salvação. A graça é o testemunho de Deus de que nós estamos agradando a Deus. Ouvimos o seu Filho, Jesus Cristo, guardamos a sua palavra, praticamos, a palavra já está viva em nós. Nós temos tanto prazer na palavra de Deus, amamos tanto os mandamentos de Deus, queremos tanto obedecer os mandamentos de Deus, as instruções, os ensinos, que são sinônimos de mandamentos, a palavra de Deus, o que Deus nos fala, o que Deus nos ensina, que nós até somos batizados com o Espírito Santo, buscamos e recebemos o batismo com o Espírito Santo para da melhor forma possível praticar essa palavra, de tanto amor que temos pela palavra,
tanto desejamos praticar a palavra, que sabemos, entendemos que somente com os dons, como Abel realizou o culto com os dons do Espírito Santo, nós também entendemos isso. Precisamos, queremos o Espírito Santo. Eu quero tanto falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus de verdade, com sinceridade, com pureza, corretamente. Eu quero tanto servir a Deus. Eu amo a Deus de tal forma que eu quero praticar a sua palavra, quero obedecer a Deus, quero andar em sinceridade diante de Deus, quero ter um coração transformado, coração contrito, um coração circundado para obedecer somente a Deus. Então Deus me dá o Espírito. Deus até me derramou sobre mim o Espírito Santo para que eu pudesse receber o que eu estou buscando, de fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, acima de tudo, e obedecer corretamente, da melhor forma que seja possível a um homem. Eu quero tanto que Deus me deu o seu Espírito Santo, alcançando assim testemunho de que agradar a Deus. A nossa missão, nós nascemos para agradar a Deus. Nosso objetivo é agradar a Deus, é chegar a este ponto, é crescer em graça, em sabedoria diante de Deus, dos homens, de tal maneira que em um momento da nossa vida nós vamos estar vivendo para a glória de Deus, agradando a Deus, buscando a santificação para agradar a Deus, para servir a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa caminhada, esse é o caminho estreito, é isso que nós buscamos, esse encontro com Deus para agradar a Deus. E o versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como num fechamento, uma explicação agora do que o autor dos Hebreus vinha dizendo, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E o nosso objetivo final é agradar-lhe. A nossa vida tem que estar caminhando, num crescente para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para agradar a Deus. Eu nasci para vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. É a fé que está aqui em Hebreus. Digo, ouvir a palavra e praticar. Quando eu ouço a palavra e pratico através dos dons do batismo com o Espírito Santo, eu alcanço o objetivo final da vida humana na terra, que é conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, fazer a sua vontade e assim agradar-lhe. Quem agrada a Deus tem o seu nome escrito no livro da vida, pela fé. Então eu recebi a palavra de Jesus, eu criei nessa palavra e eu caminhei. Eu andei, eu entrei no caminho, eu entrei pela porta estreita, eu nasci de novo, eu nasci da água do Espírito, para receber a palavra e para praticar essa palavra. Dessa forma eu agrado a Deus, dessa forma você é salvo, dessa forma vem a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E é isso que nós estamos aqui anunciando, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Este caminho, palavra, fé na palavra, praticar a palavra, viver essa palavra, ser batizado com o Espírito Santo, para conseguir praticar cada vez melhor, através dos dons espirituais, como fez Abel, como fez Enoque, para alcançar o objetivo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus, para a glória de Deus, para o louvor da sua glória. Nós somos criados por Deus, para Deus. Nós não fomos criados pela cidade, pelo país, não foi pela vontade do presidente de uma nação para servir uma nação. Nós somos criados por Deus, para Deus. O resto foi consequência do caminhar da humanidade. Mas o nosso verdadeiro encontro, a nossa verdadeira salvação está em Deus, em agradar a Deus, em ter uma vida que agrada a Deus, uma vida que cumpre o projeto real de Deus para a sua vida. Isso é reconciliar-se com Deus. Isso é ter um encontro com Cristo, que é a luz do mundo, para andarmos na luz, para nascermos de novo da água do Espírito, para sermos verdadeiros adoradores de Deus. Nós somos criados por Deus, para Deus.
Este é o fim, esse é o objetivo, é agradar-lhe. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Isso é importante, importantíssimo a palavra de Deus, porque nós precisamos agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, precisamos de fé, o que Hebreus está dizendo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, e o nosso objetivo é agradar-lhe. Então, nós precisamos ter fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que é a nossa missão, é se aproximar de Deus, servir a Deus, andar com Deus. Deus nos criou para essa intimidade, para sermos filhos de Deus, para andarmos, termos comunhão com Deus, conversarmos com Deus. Nós nos alegramos em Deus. Deus se alegra, Deus se agrada com a nossa vida. E aí vem a bênção de Deus. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, viremos a ele, faremos nele morada. Esse é o objetivo, agradar a Deus de tal forma que Deus vem morar com você. Deus vai habitar em você. É importante que a gente tenha essa experiência para que a gente possa pregar dizendo, olha, Deus mora comigo. Isso é uma palavra verdadeira. Isso é uma palavra fiel. Daqui a pouco eu vou relembrar meu testemunho de como Deus veio morar comigo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos buscar a Deus, porque é a graça de Deus que enriquece, vem da busca de Deus, se aproximar de Deus, para agradar a Deus, viver com Deus, se reconciliar com Deus, se tornar amigo de Deus, filho de Deus. Vem o Espírito Santo, testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então vamos dar continuidade a esse estudo em outros textos, mas antes eu quero lembrar do meu testemunho, que especificamente no momento após o batismo com o Espírito Santo, quando veio aquele meteoro de fogo do céu, das galáxias, e chegou até o meu rosto, e veio sobre mim o fogo de Deus, dos céus, dos mais altos céus, veio até mim. E quando aquela bola de fogo se chocou comigo, alguma coisa que vinha também subindo lá do meu ventre, um pouco abaixo do estômago, veio subindo, saiu pela minha boca. E eu comecei a falar em outras línguas. Falei por várias horas, inúmeras línguas. Algumas eu consegui identificar como línguas da terra, de várias nações. Outras línguas que eu não consegui identificar, eu tenho certeza que era a língua dos anjos, língua dos céus. Falei durante muitas horas. E na sequência, eu em um certo momento, em 2 ocasiões, Deus falou comigo em uma nuvem que me envolveu totalmente, que tem uma composição um pouco mais leve do que a água, uma água talvez com mais oxigênio, com mais ar, e ali eu estava como que flutuando ali naquela nuvem, e uma voz começou a falar comigo, uma voz constante, direta, sem interrupções, sem uma pausa para pensar ou para algum intervalo, mas foi falando diretamente comigo, até no final falar, porque eu te escolhi. E na segunda ocasião, novamente, a nuvem me envolveu, e Deus falou comigo, porque eu tenho me agradado de ti. Então, essa palavra que eu estou pregando em Hebreus, quando agora eu leio, e eu encontro aqui escrito que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, eu sei que Deus já falou isso comigo, porque eu tenho me agradado de ti. Então eu já posso aqui testemunhar, testificar, de que é exatamente isso, de que é verdade, de que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Eu posso dar o meu testemunho, de que realmente Deus já veio a mim, já me envolveu no Espírito, e já falou diretamente comigo, e disse, porque eu te escolhi, porque eu tenho me agradado de ti. Então, realmente, hoje eu prego com essa autoridade.
Eu pego esse texto é vivo, é real, não é um sonho, não é teoria, não é uma ideia, não é uma ideologia, é vida, é real. Isso aqui aconteceu comigo, Deus falou para mim. Deus disse que Ele escolhe aqueles que lhe agradam, aqueles que têm o coração segundo o seu coração, como foi Davi, aqueles que se encaixam com a sua vontade, aqueles que lhe obedecem e praticam, aqueles que estão realmente com o coração totalmente entregue a Ele, aqueles que o buscam. O buscar aqui no sentido de deixar tudo, deixar tudo para trás, deixar o mundo e ir ao encontro de Deus. Chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor é tudo para mim. Deus, eu preciso do Senhor mais do que todas as outras coisas. Deus, eu quero ter um encontro contigo. Deus, eu te desejo. Deus, eu desejo a tua presença na minha vida. Quem busca Deus dessa forma, com toda a sua força, com todo o seu coração, o encontra, agrada a Deus. E nós acabamos de ler que Ele é galardoador dos que o buscam de todo o coração, dos que o buscam em espírito e verdade, como nós vamos ver nos textos que já temos aqui preparado sobre isso. Então nós vamos ver a palavra de Deus lá no livro de 1 Reis, em que vai nos dizer assim, 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo de número 9, que diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essa coisa. Então nós já estamos vendo que agrada a Deus quando alguém pede a Deus, crendo, necessitando da ajuda de Deus para fazer o bem, para fazer o certo, para andar em justiça, para andar em retidão, para andar em verdade. Nós precisamos saber isso. E eu já sei, eu preciso viver esta palavra. Se eu já vivo, se essa palavra é real na minha vida, se essa palavra já se cumpriu na minha vida, quando eu leio a palavra, eu entendo, eu já sei, é verdade, eu já passei por isso aqui. Eu já tive esse encontro com Deus, semelhante aqui como o de Salomão. Eu já estive falando com Deus, Deus já me respondeu. Deus já me deu o Espírito Santo. Ele habita em mim. E eu sei que Ele é galardoador dos que o buscam. E eu entendo esta palavra. Eu já sei o que aconteceu. Salomão chegou-se a Deus com o coração quebrantado e contrito, dizendo: Pai, me usa para a tua glória. Pai, eu quero que o povo te conheça. Pai, eu quero te servir. Então, este coração está preparado para receber a bênção, a graça, a unção, o batismo com o Espírito Santo, para Deus fazer morada. Porque essa vida já está disposta a fazer tudo para Deus, para a glória de Deus. Já está se entregando, já está se colocando no altar de Deus, tudo entregando a Deus. Deus, me abençoa, Deus, me usa, Deus, quero a tua glória. Não pediu aqui, Salomão não pede nada para ele. Esse ponto é essencial do coração, não é avarento, não é egoísta. Isso agrada a Deus. Está dizendo, nós lemos a palavra de Deus. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Isso aconteceu comigo. Foi assim que Deus veio habitar em mim. Então é exatamente isso aqui que está acontecendo com Salomão. Ele podia pedir o que ele quisesse. Ele pediu um coração entendido para julgar o povo para a glória de Deus. Então veio a bênção de Deus. Olha só agora o resultado. Disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti
riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Isso é de Deus, isso é para a glória de Deus. A vida de Salomão ali, nesse sentido, nesse aspecto, vai glorificar a Deus para sempre. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Então essa é a palavra de Deus, esse é o ensino da justiça, da prática da justiça. Esse ensino vem de Deus, não vem dos homens. E aqui está Deus falando com Salomão, que agradou a Deus Salomão ter pedido coisas para o coração, para a glória de Deus, juízo. A palavra de Deus diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Salomão entendeu. Salomão estava cheio do Espírito Santo. Deus derramou ali sua glória. Deus derramou ali o seu Espírito Santo para que Salomão pudesse realmente receber a resposta da sua oração. Essa sabedoria vem do Espírito Santo. Você vai receber uma sabedoria e o entendimento, o coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. De que forma um homem pode receber um coração como este? Um coração transformado, um coração de Ezequiel, um coração de carne, um coração vindo de Deus, e junto com ele, desse novo coração, um novo Espírito, o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus é que dá sabedoria. Nós temos aqui falado a respeito dos dons. Abel prestou um culto com sabedoria, com dons espirituais, para a glória de Deus. Então Salomão vai ter um novo coração cheio do Espírito Santo de sabedoria. Se o coração dele será tão sábio e entendido que antes dele não houve igual nem na terra, é porque vem do céu, vem dos dons do Espírito Santo, vem de Deus, vem do alto, sabedoria do alto. Sabedoria para juízo, para justiça, para dar em retidão diante de Deus, para agir corretamente, para pregar corretamente, como nós falamos aqui no início. É o dom de Deus. Quando ele veio sobre mim, quando ele me envolveu, não pense você que foi uma experiência esparsa, que depois eu voltei ao normal. De maneira nenhuma. Aquele Espírito permanece em mim, na minha mente, controla o meu pensamento, me guia nas palavras, controla o meu coração, me guia aqui nas expressões, no discernimento, no conhecimento. Então, posso dizer que eu sei exatamente o que aconteceu com Salomão. Eu sei exatamente o que passou a haver na vida de Salomão. A presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, acima dos outros, acima das religiões, acima de denominações que limitam o seu entendimento, logo formalizam, logo se institucionalizam e limitam a ação da palavra de Deus. Mas aqui Salomão, como na minha vida, não há limites. A obra, o que é aqui é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe dar o coração, e os outros que são limitados pelas suas ortodoxias, pelos ensinamentos de homens, nunca irão alcançar, nunca irão poder falar desta forma, por causa dos seus impedimentos humanos, porque não tem o coração entregue a Deus, para fazer a vontade de Deus acima de tudo, somente a Deus. Deus, somente Deus, para Deus, por Deus, somos de Deus, vivemos para a glória de Deus, totalmente entregues, tudo entregando. Agora Deus pode nos usar na sua plenitude, pelo Espírito,
desta forma. E o que Deus pede a Salomão é que ele ande nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, a sua palavra, o seu ensino. Ou você guarda os mandamentos de Deus, ou você guarda o caminho, os ensinamentos, os mandamentos dos homens. Mas importa a nós, agora que andamos no Espírito, muito mais agora iremos agradar a Deus. Não vai nos importar, não pode limitar a ação do Espírito de Deus por ensinamentos de homens, por ventos de doutrinas da mente humana, que não tem fundamento, não sabem exatamente, não tem discernimento das coisas de Deus e procedem sem o Espírito, vão à frente sem a direção do Espírito, sem o Espírito mandar andar, sem o Espírito mandar parar, sem haver o fogo à noite, sem haver a nuvem de dia, sem haver a presença do Espírito Santo, saem fazendo coisas que são sem fundamento, são inconstantes, são levados por mentes humanas, por manipulações humanas, e não são prudentes, não têm conhecimento, não têm experiência do que vivem, do que falam, do que pregam, do que ensinam. Nunca aconteceu com eles. Não conhecem a palavra de Deus, porque não conhecem o Espírito de Deus. Quando nós temos essa experiência com o Espírito Santo, nós temos todas as experiências que a Bíblia relata. Quando nós lemos a vida de um profeta, de um sacerdote, de um apóstolo, nós entendemos porque aquilo já se passou conosco. O Espírito de Deus já vai nos dando essas experiências. Nós realmente vamos confirmando, vamos vivendo a nossa vida, na nossa prática. Nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos. Deus fala conosco. Deus nos guia. Deus nos dá experiência. Deus nos ensina. Deus nos mostra. Deus fala conosco. Então nós já sabemos, eu já vivi isso aqui. O que Daniel viveu, o que Salomão viveu, o que Davi, a experiência de Davi também, de Jeremias também, João Batista também, Paulo, claro, entendemos, já vivi a experiência de Paulo, porque o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida completamente a palavra, ele nos faz vivenciar esta palavra, toda ela. Mas como toda ela? Como está aqui, Salomão: te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. É um coração transformado, é um coração batizado com o Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus depois vai esclarecer. Vem nos dar essa sabedoria, conforme está em Daniel, para que agora nós possamos entender. Agora eu sei, aqui é um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós agora somos chamados para viver uma vida guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo esse período. Jesus já chegou na glória, recebeu o Espírito e derramou sobre nós o Espírito da promessa. Está conosco, nos ungiu. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então ele creu na palavra, houve fé, ele recebeu, está aqui conforme